A partir de agora no Revista Justiça, Mundo Digital. E o Parlamento Europeu aprovou uma legislação pioneira que visa garantir a segurança dos usuários, proteger direitos fundamentais e fomentar a inovação, estabelecendo um precedente importante para o equilíbrio entre o progresso tecnológico e valores humanos, no uso de sistemas de inteligência artificial. Vamos explorar então os detalhes dos impactos e até as expectativas dessa lei que promete moldar o futuro da inteligência artificial na Europa e também em outros países. Por isso, estamos recebendo o Dr. Fernando Peres, advogado, especialista em direito digital. Dr. Fernando, seja bem-vindo. Bom dia. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês e discutir um assunto que é tão importante para nós. Também está conosco o Dr. João Graça, advogado, especialista e doutor em direito tributário, membro do Observatório Legal de Inteligência. Dr. João Graça, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Fernando Peres, o que motivou essa criação desta lei sobre inteligência artificial lá na União Europeia? Veja, a discussão sobre a necessidade, de legislar, de se criar leis a respeito da inteligência artificial e principalmente, das responsabilidades, seja da inteligência artificial, seja de quem cria, de quem utiliza a inteligência artificial, é uma discussão já presente por alguns anos e alguns países, principalmente países europeus, têm liderado essa discussão. Então, a discussão iniciou alguns anos atrás, porém, depois de muitos debates, foi-se então apresentado um projeto de lei para ser aplicado em toda a comunidade europeia para a regulação da inteligência artificial, o que pode ou não pode fazer, quais são os limites de uso, mas essa discussão ela teve alguns pontos adicionais que foram debatidos logo na entrada do ChatGPT, ou seja, criou-se um susto muito grande, foi uma surpresa e um susto muito grande que acabou por gerar algumas discussões adicionais, e agora a comunidade europeia então apresenta uma lei que foi aprovada ali no Parlamento Europeu e segue e com chance grande chance de aprovação para aprovação dos outros países. Então, a Europa tem liderado essas questões, discussões a respeito de leis, a respeito da inteligência artificial. Então, os impactos que a inteligência artificial já traz, não é o que irá trazer, mas já traz para a nossa sociedade, para todos nós, inclusive aqui no Brasil, naturalmente, é o que motiva, é o que traz a urgência de discussões sobre essa questão. Dr. João Graça, como especialista em direito tributário e também membro do Observatório Legal de Inteligência, como o senhor acompanha também essas movimentações a respeito dessa regulamentação da inteligência artificial? Veja bem, Sérgio, agora, recentemente, estivemos na Comissão de Finanças do Congresso e uma das coisas que foram trazidas é justamente a nova legislação. A preocupação que nós estamos tendo é justamente os usuários, no caso contribuintes, uma vez que a inteligência artificial ela vai ter cada vez mais acesso aos contribuintes, usuários de um modo geral, e a preocupação nossa é justamente permitir que haja uma segurança cada vez maior e que a adoção dessa tecnologia ela venha também juntamente com a segurança do usuário. Então, nós vamos estar permeando, justamente dando, colhendo as informações com os órgãos, Receita Federal, Receitas Estaduais, os deputados, congressistas, para que a gente possa auxiliar nessas informações, dando suporte para que tanto os usuários contribuintes quanto os usuários comuns possam ter segurança nessas informações que vão, e cada vez mais eles dão e acabam não tendo a segurança para onde elas vão. Esse é o nosso papel. E, doutor Fernando Peres, quais são os principais objetivos desta lei lá do Parlamento Europeu? Veja, uma preocupação muito grande quando se fala em inteligência artificial é a questão justamente na defesa do usuário, daquele que utiliza de forma consciente ou não sistemas de inteligência artificial, e a gente pode ampliar, ou seja, quando a gente utiliza uma rede social, quando a gente utiliza um blog, um fórum, um banco, todas essas informações concentradas e geridas por um software, um sistema com alta capacidade de processamento, ou seja, um computador muito potente, com um sistema de inteligência artificial, pode causar um perigo muito grande, principalmente na privacidade dos usuários. Essa é uma das preocupações a respeito disso. A lei ela fala sobre captura de
de imagens, por exemplo, por câmeras e processamento para reconhecimento e detecção facial. Quais são os limites, né? A gente trata bastante de inteligência artificial, mas a gente vem falando bastante também sobre questões de privacidade. Aqui no Brasil, LGPD, né? A Europa também, a proteção da privacidade é algo com bastante destaque. Então, principalmente nessa primeira etapa, é garantir que a inteligência artificial tem os limites necessários para a proteção de direitos já existentes do usuário, como a privacidade, a intimidade e todas as outras proteções relacionadas, né, ao uso da internet e das tecnologias. Doutor João, vamos falar das empresas, como elas devem se preparar para essa nova regulamentação? Bom, nós começamos aqui com uma legislação muito interessante do LGPD. Agora, o que nós temos que nos preparar é justamente criar movimentos e apoiar uma legislação específica, buscando aí paradigmas como essas legislações, e nós estamos atrás das paradigmas de legislações tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, são as legislações mais atuantes, para que possam assegurar a todos os usuários uma segurança. Existem modelos, né, todos os conteúdos de tecnologia às vezes são abarcados fora do país. É uma preocupação, porque com a inteligência artificial isso corre-se o risco de serem utilizadas de maneira a aliciar informações. É uma preocupação. Vou dar um exemplo, por exemplo, o NSI dos Estados Unidos, ele tem direito a acesso pela legislação americana a qualquer momento acessar dados. Se eu colocar qualquer informação minha nos Estados Unidos, pela legislação americana, ela pode acessar, independentemente da minha legislação ser diferente. Então, com relação a isso, nós temos que estar atentos e permear tudo isso com um debate muito amplo e dar suporte para constituir um debate com os congressistas para que possamos aí debater com os técnicos a melhor forma possível. Doutor Fernando Pérez, temos aqui a LGPD, mas como essa nova lei lá da União Europeia, ela pode acabar influenciando a nossa legislação sobre inteligência artificial? O Brasil, ele por quase que uma tradição, ele sempre está atento à legislação europeia nas questões relacionadas sobre tecnologia. A gente pode mencionar o Marco Civil da Internet, a própria LGPD, ou seja, são reflexos. A LGPD ela é muito próxima, né, da lei europeia de proteção e privacidade de dados. Então o Brasil, por tradição, ele observa o que é discutido, o que é provado, o que é colocado em vigor, né, a legislação que entra em vigor lá na comunidade europeia, até para poder entender alguns conceitos e trazer para a legislação, para uma discussão e para uma promoção legislativa brasileira. Não quer dizer que a gente pode pegar a lei europeia, copiar e colar. Até mesmo porque a discussão na comunidade europeia, lá na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, ela está muito mais avançada do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós não temos uma legislação base que lida sobre a inteligência artificial. Nós temos, né, o PL da inteligência artificial, que tem sido discutido. Há uma expectativa de votação nos próximos meses, é uma expectativa, né, de votação, mas é muito provável, se não for nessa primeira etapa de uma eventual lei de inteligência artificial aqui no Brasil, eventuais alterações, complementos à lei vão ser trazidos certamente por essa legislação europeia. E há uma outra questão que é extremamente delicada, a influência da legislação europeia, ela não atinge só a produção legislativa, né? Mas ela atinge o próprio cumprimento. Se eu tenho uma empresa que realiza algum tipo de negócio, tratamento de dados pessoais, se eu transito com essas informações lá na comunidade europeia, eu estou obrigado, pelo entendimento de uma soberania, né, a cumprir com a legislação deles também. Então é muito assim como acontece com a lei de proteção de dados de lá e daqui. Então é muito provável que os nossos olhos estejam atentos à forma como a comunidade europeia vai lidar com a legislação para que a gente possa aplicar aqui no Brasil. Repito que não é um copia e cola da lei, mas é importante observar, né, o que pode ser aplicado aqui e aproveitar todas essas discussões e experiências. E, doutor João, e aqui no Brasil? Qual a diferença que nós temos, então, sobre esse compromisso, né, de aperfeiçoar a busca pela utilização correta da inteligência artificial? Bem, existe um comprometimento de alguns parlamentares com o objetivo de se criar uma comissão permanente
de inteligência artificial, e o nosso objetivo é contribuir através do Observatório Legal de Inteligência Artificial para que isso se perfaça o mais rápido possível para a formação de um estudo formal e amplo da legislação, para que essa legislação seja a mais clara possível, com a participação de todos os órgãos regulamentares, legislativos, porque existe implicação na justiça eleitoral, implicação na justiça comum, implicação nos órgãos receitas federais, estaduais. Então, tudo isso é muito importante. Então, nós estamos assim ampliando o debate, caminhando no Congresso, estivemos com alguns parlamentares, e para que essa comissão ocorra o mais breve possível. Acho que esse é o primeiro passo. Doutor Fernando Pérez, para chegar até aqui, o senhor saiu da sua cidade, fez um voo até Brasília e seus dados foram sendo gerados, né? Imagens de câmeras, reconhecimento facial. Estamos caminhando para uma situação em que o governo, as pessoas poderão ter acesso do paradeiro do Dr. Fernando Pérez a qualquer momento? Qual é a sua preocupação com esse avanço? Esse é um tema tão instigante, interessante e preocupante que eu gostaria de ficar algumas horas, né, discutindo sobre esse tema. E eu sempre penso o seguinte: a gente viu alguns filmes, seriados de inteligência, de ficção científica, né, desde muito tempo atrás, mas principalmente nos últimos anos. E a gente imagina, porque aquela situação é uma situação hipotética, que é uma situação que talvez não poderia acontecer. Mas eu digo que, se não todas essas situações de privacidade e intimidade, elas já acontecem, mas a gente não tem uma percepção ou conhecimento, né? E eu não digo que por ser algo secreto, mas a tecnologia está tão avançada que há uma preocupação muito grande em relação à nossa privacidade, mas não é só a privacidade quando a gente acessa uma rede social, Sérgio, ou visita um site, compra um livro, mas é no momento que a gente coloca o pé para a rua. Há uma série de discussões como cidades inteligentes, internet das coisas, privacidade, reconhecimento facial, que é uma das preocupações, inclusive, da Lei Europeia de Inteligência Artificial, a captura de imagens, né? E todas essas informações... a questão assim, quando eu coloco o pé na rua, quando eu faço uma compra, quando eu compro, né, eu navego pela internet, todas essas informações, elas já estão reunidas, né, numa concepção de Big Data, de grandes dados, ou seja, todas essas informações, informações de quase todos os brasileiros e de bilhões de usuários da internet concentradas em um arquivo único, pode gerar muitas informações. Pode gerar informações estratégicas, informações de inteligência para um governo, pode gerar informações comerciais para uma rede social, por exemplo, para um provedor, para direcionar um produto, ou até mesmo para direcionar uma notícia, que é uma preocupação, inclusive, do TSE aqui no Brasil, né, uma imparcialidade da justiça eleitoral nesse sentido. Agora, tudo isso gerido por um sistema inteligente que pode não só ler esses dados, mas tirar conclusões e, a partir disso, direcionar movimentações de entidades públicas e privadas, é uma preocupação muito grande. Só que eu digo uma coisa, Sérgio, nós não vamos deixar... isso não vai deixar de acontecer. A questão agora é como que nós podemos procurar respeitar os direitos dos usuários por meio de leis e também não esquecer da educação de todos nós, a educação dos usuários, para minimizar esses impactos. Ficamos aqui preocupados com tantas informações e perguntamos, afinal, quem fiscaliza o quê sobre a inteligência artificial, sobre vazamento de dados? Temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ela de fato faz isso já ou não? Na verdade, a questão da fiscalização é algo se torna cada vez mais complexo em razão da quantidade de movimentações, né? Hoje, para uma entidade, né, nós temos, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, que tem como propósito promover a conscientização, a educação e também a fiscalização da prática do tratamento de dados, mas é impossível ter um controle sobre tudo isso, né? Uma das discussões, por exemplo, é se seria necessário ou não a criação de uma autoridade, inclusive, para assim como temos autoridades para regular, né, setores de serviços, de produtos e de direitos do cidadão, talvez uma entidade para regular essas questões. Acontece que hoje, nesse mundo globalizado, não basta só termos uma lei. Nós temos que ter conscientização e educação também. Porque, olha, o Brasil está discutindo uma lei que sai em pouco tempo, aprove uma lei sobre inteligência artificial. Nós temos leis em outros países, mas e aquele país lá
que talvez seja um pouco mais rebelde, por assim dizer, e não tenha uma lei, não vá se preocupar com uma lei por setores, por questões econômicas ou estratégicas, né? Então, toda a lei, quando a gente fala de dados pessoais, quando a gente fala de direitos à internet, toda a lei precisa vir acompanhada com um programa de educação digital, porque no TSE, por exemplo, vem discutindo o uso da inteligência artificial, se preocupando com o eleitor, né, com o usuário de uma forma geral. E esse processo de educação, que é uma das coisas que nós defendemos, a educação do usuário, é algo extremamente importante. Muito bem, conversamos sobre a União Europeia, que aprovou a legislação pioneira sobre a inteligência artificial. Quero agradecer as participações. Começo agradecendo ao Dr. João Graça, advogado, especialista e doutor em Direito Tributário e membro do Observatório Legal de Inteligência. Dr. João, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Também Dr. Fernando Pérez, advogado, especialista em direito digital, e acredito que as consultorias agora em ano de eleição devem ter aumentado muito, né, Dr. Fernando? Obrigado. É sempre um prazer estar aqui né, com todos vocês, e sem dúvida esse ano vai ser muito produtivo, né, com o propósito de ajudar a ter uma eleição pacífica e imparcial com benefício ao eleitor. Muito obrigado, excelente semana a todos.